Meus irmãos, nós vamos à exposição da Palavra de Deus nesta noite. E desde manhã, desta manhã, no culto pela manhã, está conosco o reverendo Cleómenes Anacleto de Figueiredo. Eu até brinquei pela manhã que o reverendo Cleómenes Anacleto de Figueiredo é também conhecido como o meu pai, não é isso? E lá em casa hoje à tarde foi uma disputa, né, por quem pregaria hoje à noite. Foi uma verdadeira disputa. Eu pedi ao meu pai para pregar e ele dizia que havia vindo também, não só adorar a Deus em primeiro lugar, mas me ouvir. E eu dizia a ele que a igreja teria que ouvi-lo. E aí ficamos disputando durante a tarde, enquanto almoçávamos, mas por fim, vocês sabem que o filho faz a vontade do pai. Então o filho pregará. Vocês vão sair hoje um pouco prejudicados, porque o pai tem uma palavra muito abençoada, certamente. Mas nós traremos o pai novamente, e aí ele não nos escapará. Ele pregará à igreja com a graça do bom Deus. Meus irmãos, hoje o nosso sermão é um pouco diferente do que nós temos acostumado a ouvir aqui na igreja. É óbvio que esse sermão, ele sempre, pela graça do bom Deus, e nós oramos sempre adiante de Deus, por isso ele permanecerá na Bíblia, sempre como deve ser. Mas o nosso sermão, ele foge um pouco hoje da característica a primeira expositiva. O sermão vai expor o texto, mas vai se utilizar de outros textos dentro de um tema. Nós vamos então passear por alguns textos da Bíblia que nos reforçarão a fé, segundo um tema proposto que as Escrituras tratam. Então, esta será a nossa pregação, a nossa dinâmica hoje, ao ouvir a palavra de Deus. O nosso sermão tem como tema hoje, Jesus Cristo, o Salvador. Nós vamos falar de que tipo de Salvador é Jesus Cristo. Que tipo de Salvador Jesus Cristo é. E para isso, nós vamos ao texto de Lucas, capítulo 2, e nós leremos o versículo de número 11. Lucas, capítulo 2, versículo de número 11. Nós faremos esta leitura, mesmo assentados, mas em uníssono. Nós faremos então a leitura uníssona de Lucas 2, versículo 11. Vamos ler então, mesmo assentados, reverentemente, com o espírito voltado à palavra de Deus, o versículo 11, todos juntos, leiamos então, irmãos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós te louvamos, ó Pai, pelo Salvador que enviastes para nos redimir e nos salvar. Nós te louvamos, ó Deus, porque é por meio desse Salvador que o Senhor não só nos aceita nesta noite em tua casa, e não só recebe a nossa adoração, como a aperfeiçoa mediante o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nossa adoração não chegaria ao Senhor, sequer, ó Deus, transporia as nuvens, senão pelos méritos, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abençoa-nos, enquanto ouvimos a Tua voz, a Tua palavra acerca do Salvador, e que nós saiamos daqui, crendo nesse Salvador necessário, perfeito e exaltado. Em nome de Cristo nós oramos, em nome do Salvador nós oramos, com perdão dos pecados, amém. Meus irmãos, esse versículo, o versículo 11 do capítulo 2 de Lucas, está incluído dentro de uma narrativa que Lucas trabalha acerca da natividade, da história do nascimento do Cristo, do Messias, e especificamente o versículo que lemos, ele tem como contexto próximo o envio de um anjo aos pastores que guardavam os seus rebanhos da região de Belém. A estes pastores foi anunciada a maior das notícias:
O Salvador do mundo havia se encarnado e nascido em Belém da Judéia. Deus assim cumprira a sua promessa feita a Adão e Eva, em Gênesis 3, versículo 15, quando lá Deus disse que a semente da mulher, o descendente da mulher, não os descendentes, o descendente da mulher, um especificamente nascido da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e reconciliaria o homem com Deus. Esta promessa finalmente se cumpriu. O Cristo nasceu. A expectativa de todo o Antigo Testamento é agora cumprida naquela noite em Belém da Judéia. E anjos se unem a este primeiro anjo que anunciara esta bendita notícia aos pastores, para entoarem a Deus louvores, glória a Deus nas maiores alturas. Ou seja, o nascimento do seu Cristo traz a Deus nas maiores alturas glória. E o resultado disso, do Cristo nascido aos homens, é paz àqueles a quem Deus quer bem. O Cristo nascido, como resultado, traz glória a Deus nos céus, nas alturas, e na terra o Cristo veio trazer paz aos homens, não a todos, paz aos homens, a quem Deus quer bem, a quem Deus elegeu para a vida. Meus irmãos, Jesus Cristo, Salvador, nasceu. Mas que tipo de Salvador Ele nos é apresentado? A Bíblia nos apresenta que tipo de Salvador, que é Jesus Cristo. Vejamos então, através do ensino bíblico das Escrituras, que tipo de Salvador Jesus é. E a primeira coisa que gostaríamos de destacar biblicamente acerca do Salvador Jesus, e de que tipo de Salvador Ele é que Ele é o Salvador necessário. Ele nos é o Salvador necessário. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Salvador necessário. Mas por que Ele nos é necessário, Newton? Porque nós, como todos os homens, pecamos e carecemos da graça de Deus, como diz Paulo aos Romanos. Nós, homens, precisamos de um Salvador. Nos é necessário alguém que nos venha redimir, porque nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. A Bíblia, meus irmãos, deixa claro o nosso estado de pecado, miséria e, por consequência, morte. Isso tudo depois da queda de nossos primeiros pais. Veja o que Deus disse da humanidade pós-queda, lá ainda no livro de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. E se arrependeu o Senhor de ter feito, ou seja, a ideia aqui é de se entristeceu no seu íntimo o Senhor, de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meus irmãos, nós estamos encerrados debaixo do pecado, nós não podemos sair desta condição, nós necessitamos de um Salvador. A Confissão de Fé de Westminster ratifica o ensino bíblico, dizendo: sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a nós, seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, a natureza de Adão e Eva corrompida, foram transmitidas a nós, que somos deles posteridade, e deles também procedemos por geração ordinária. Meus irmãos, é a questão do cabeça federativo. Adão era o nosso representante, Adão era o nosso pai, a nós não só foi imputado o pecado do nosso representante federativo, como também a sua natureza. Meus irmãos, eu não posso escolher os traços da minha natureza, eu recebo isso do meu pai. Não é assim conosco? Quando nós nascemos e somos gerados, nossos pais, nós carregamos traços da natureza dos nossos pais. E não há como lutar contra isso. É natural que seja assim. Mas o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos trouxe uma marca muito mais terrível, ou terrível, melhor dizendo.
uma marca da qual nenhuma plástica, nenhum conserto pode nos livrar, uma marca na alma, uma marca que não pode ser arrancada, como disse o profeta. O leopardo poderia se desfazer das manchas da sua pele, se vocês pudessem se libertar dos seus pecados. Nós estamos encerrados no pecado, nós necessitamos de um Salvador. Mesmo assim, Deus separou entre os pecadores homens e mulheres para estarem com Ele em comunhão. Mas esses homens e mulheres separados pela graça de Deus dentre os pecadores também não poderiam e não puderam salvarem a si mesmos. Lembram-se, meus irmãos, Noé, separado e chamado pela graça de Deus, veio a embriagar-se. Abraão mentiu, Jacó enganou, Moisés desobedeceu. Os juízes que nós vimos aqui nas pregações no livro de Juízes eram falhos em seu caráter. Davi adulterou e matou um dos seus homens para esconder o seu pecado. O profeta Jonas se rebelou contra a vontade de Deus. O apóstolo Pedro negou a Jesus e Tomé não creu. Teríamos muitos outros exemplos, mas com estes cremos que já provamos que um Salvador nos é necessário. Os grandes homens da Bíblia demonstravam em sua natureza pecado, demonstravam que não eram capazes de se redimir por si mesmos, assim como nós também demonstramos. O salmista, ao olhar o nosso estado, disse: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E o salmista conclui: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essas mesmas palavras, meus irmãos, foram escritas pelo apóstolo Paulo, quando ele demonstrava que tanto judeus como gentios pecaram e estavam destituídos por consequência da glória de Deus. Nós estávamos mortos sem Cristo, em nossos delitos e pecados, alheios a Deus, alienados com relação a Deus e sem esperança no mundo. Se o fato de sermos pecadores, queridos, já não fosse motivo suficiente para necessitarmos de um Salvador, acrescente-se a isso então que, por sermos pecadores, estávamos debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo escreve: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por não o reconhecerem como Deus, são por isso indesculpáveis. E Paulo continua em outro lugar dizendo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza pecaminosa, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, nós necessitávamos de um Salvador, e talvez aqui entre nós ainda haja pessoas que necessitem do Salvador, que ainda estão presas em seus pecados, que ainda são escravas dos pecados. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Salvador necessário. E por que Ele é o Salvador necessário? Porque nós precisamos de um Salvador. Nós, pecadores, não podemos salvar-nos a nós mesmos. Mas esse Salvador necessário não poderia fazer nada para conosco se Ele não fosse perfeito. E aqui se encontra o nosso segundo ponto. Jesus Cristo não é só o Salvador necessário por conta de sermos pecadores e necessitarmos de um Salvador, mas Ele é o Salvador perfeito, o Salvador perfeito do qual nós necessitávamos. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que se apresenta como o Salvador perfeito. Em nossa necessidade, Deus envia o seu Filho perfeito, nascido de mulher, por obra do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, e se não fosse assim, se não for o Salvador perfeito, Ele mesmo precisaria ser salvo. Se Jesus não fosse perfeito,
perfeito, ele não atenderia, Isabela, às nossas necessidades, Davi e Débora e Dona Núzia. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele perfeito que atende perfeitamente a necessidade dos pecadores que colocam sobre ele a sua fé. Pense no sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Os sacerdotes que representavam o povo diante de Deus, não só apresentavam ofertas pelo povo a Deus, como também apresentavam por si mesmos ofertas ao Senhor. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não eram perfeitos. Eles mesmos precisavam de um sacerdote, um sumo sacerdote, que intercedesse por eles a Deus. Quando o sacerdote se apresentava diante de Deus, ele não trazia somente as ofertas do povo, mas as suas próprias ofertas, ofertas pelos seus pecados. Hebreus nos dirá assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Os sacerdotes do Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, estavam também rodeados de fraquezas, eram também pecadores, não eram perfeitos, eles não podiam nos ajudar nas nossas necessidades. Portanto, todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento apontava para aquele que seria perfeito, aquele verdadeiro e sumo e maior sacerdote, que não havia nele imperfeição alguma, não haveria nele imperfeição alguma. Pois bem, irmãos, Jesus Cristo não é só o Salvador que necessitamos, mas sim o Salvador perfeito, nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, e por isso, como diz Hebreus, sem pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo é em todas as coisas santo e perfeito. Quando tentado, não agiu como nós agimos muitas vezes. Quando tentado, ele não pecou. Como diz a Escritura, porque não temos sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas. Antes, esse sumo sacerdote foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Jesus Cristo provou ser perfeito quando tentado pelo próprio diabo em todas as coisas. Venceu, resistindo-lhe fundamentado na palavra, onde todos nós fracassamos, irmãos. Nosso Senhor mostrou-se perfeitamente fiel. Como nosso representante se demonstrou perfeito. Por ser sem pecado, pode apresentar-se diante de Deus e interceder por nós, e a sua intercessão é aceita diante do Pai, e o seu ministério também é aceito a nosso favor, porque Deus tem prazer em aceitar a obra de seu Filho, pois ela é perfeita. Deus não aceita e não convive com imperfeição, mas Cristo pôde se colocar diante de Deus, porque é perfeito, a sua obra é perfeita. O autor aos Hebreus continua dizendo: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Agora veja, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele é poderoso para interceder por nós, porque é perfeito, santo Filho de Deus. Quando todos nós falhamos, muitas vezes, Cristo é perfeito, é o Salvador perfeito, o Salvador por isso necessário. Ah, irmãos, é por tudo isso que o apóstolo Paulo não hesitou em abandonar toda a sua perfeição humana, a sua justiça própria, para confiar plenamente na perfeição de Jesus Cristo. Paulo escreveu dizendo: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e ainda mais considero essas coisas como lixo,
para ganhar a Cristo. E por isso, Paulo também, com autoridade, ou melhor, os apóstolos com autoridade proclamaram: não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Cristo é o nome do Salvador perfeito, sem mácula, sem mancha. Jesus Cristo, irmãos, é o Salvador que nós não só necessitamos, porque nós todos somos pecadores, mas é o Salvador que necessitamos, porque Ele é perfeito. Tudo o que nós deveríamos fazer e não podemos, Ele fez por nós. Sua intercessão a Deus é ouvida, seu rogo a Deus, seu pedido a Deus, sua intercessão é atendida, porque sua obra, sua pessoa é perfeita. Daí, irmãos, nossa fé, satisfação, confiança, alegria, consolo, fortalecimento, gratidão repousam e devem repousar nesse Salvador perfeito. Meus irmãos, muitas vezes você tem se achado perfeito, e eu também. Você acha que você pode levar a sua vida em perfeição. Você acha que não precisa de um Salvador perfeito, afinal você não é uma pessoa má. Comparado a outros grandes pecadores, você se acha até uma boa pessoa. Mas certamente, se você for sincero contigo, e olhar para o seu coração, e confrontá-lo diante da lei perfeita, você se encontrará como Paulo se encontrou, o pecador principal, o pior dos pecadores. Ainda mais nós, irmãos, que estamos na igreja dia após dia ouvindo a lei perfeita, mas mesmo assim tanta dificuldade para agirmos perfeitamente para com Deus. Nós precisamos desse Salvador, nós necessitamos desse Salvador perfeito. Por fim, o Salvador não é só o Salvador necessário, não é só o Salvador perfeito, Vitor e Elisa. Ele é o Salvador acima de tudo exaltado. Esse Salvador que nós necessitamos, em Cristo Jesus, ele se mostra perfeito e exaltado. Veja, meus irmãos, o Salvador perfeito foi exaltado por Deus Pai. Este fato nos leva a uma doutrina importantíssima para nós que fomos salvos em Cristo, a saber, Cristo exaltado é a prova de que Deus não só deu a Ele o que lhe era devido, como também aceitou sua obra em favor do seu povo. A ressurreição de Jesus Cristo, nós comemoramos o nascimento dele neste mês de dezembro. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, assim como a sua morte, meus irmãos, não pode de fato passar desapercebida em momento algum por nós. Jesus Cristo nasceu para morrer, e porque sua obra na cruz foi perfeita, Deus o exaltou ressuscitando dentre os mortos. Cristo foi exaltado, porque é o Salvador perfeito de quem nós necessitamos. A ressurreição de Jesus, portanto, começa com o processo de exaltação do Salvador. Após derramar a sua alma na morte, Deus Pai não permitiu que o seu santo visse corrupção, tendo-o ressuscitado dentre os mortos. Esse testemunho foi dado pelo apóstolo Pedro, quando diante das autoridades disse, atenção, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, continua Pedro, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também nos mostra de forma belíssima a escada da glória do nosso Salvador exaltado, quando ele escreve aos Filipenses dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação como algo a se agarrar o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Isso aqui é o Natal. Esse é o Natal. Antes a si mesmo se humilhou, encarnando-se em forma de servo, tornando-se
em semelhança humilde. É interessante, irmãos, que nós vimos o Natal, e certamente é algo gracioso para nós, mas para Cristo é humilhação. Para nós é algo maravilhoso, mas para Cristo é a sua humilhação. Ele desce da glória, ele se humilha, ele humilha a si mesmo, fazendo-se agora em semelhança de carne, em semelhança de homem, o Deus do cosmos, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, o Filho eterno, agora é um homem como nós somos, reconhecido como homem, zombado, escanteado entre os seus. Como esse pode ser o Cristo, se nós conhecemos o seu pai, a sua mãe, seus irmãos? O Natal é para nós a glória da salvação que nós necessitávamos e de um Salvador perfeito, mas ao mesmo tempo é o estado de humilhação para o nosso Senhor. Mas veja, ele então se humilhou e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, continua Paulo, até morte de cruz. Agora veja, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meus irmãos, o nome de Cristo está acima de todo nome, todo nome. Há pouco tempo nós tivemos uma polêmica acerca do nome de Jesus, em um dos aplicativos que nós temos na sociedade. Sabe por que isso? Porque o nome dele está acima de todo nome. Ou eles odeiam o nome de Cristo, ou ele é amado, mas o nome dele está acima de todo nome. Como o velho Simeão, quando entoou o seu cântico, disse: esse menino será tanto alvo de contradição, como também objeto de adoração. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus é o nome mais falado no mundo. E toda língua, até mesmo daqueles que zombam dele agora, toda língua confessará, uns voluntariamente pela graça, em adoração, outros obrigados pela glória. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador não só necessário, perfeito e exaltado. A exaltação de Cristo à direita de Deus Pai, então, irmãos, nos traz segurança, pois dali Jesus intercede pelo seu povo com toda a autoridade que ele possui. Esse Salvador perfeito do qual nós necessitamos é um Salvador exaltado. Ele foi feito Rei dos reis e Senhor dos senhores. A nossa vida está guardada nas suas mãos. Do seu lugar de exaltação, o Senhor Jesus também dirige a vida do seu povo, e tudo o que lhe acontece tem o seu aval, o seu domínio, a sua providência e soberania. Nosso Salvador exaltado tem todo o poder e autoridade para guardar e abençoar os que nele confiam. Ele mesmo afirmou, como de fato possui toda a autoridade. Jesus disse, Mateus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, o Salvador que nós necessitamos por nossos pecados é o Salvador Jesus perfeito e exaltado. Quem é o Salvador que a Bíblia nos apresenta? É o Salvador que necessitávamos, é o Salvador perfeito, e é o Salvador exaltado acima de tudo e de todos. Eu termino, irmãos, com algumas perguntas que nós devemos nos fazer diante desse Salvador necessário, perfeito e exaltado. Reconhecemos, irmãos, nós que estamos aqui, a nossa necessidade de um Salvador? Ou entendemos sermos suficientes? Cremos, irmãos, que é necessário um primeiro passo,
Se há alguém entre nós que ainda não se rendeu a esse Salvador, é necessário um primeiro passo. Sem ele, nada será realizado. Sem esse primeiro e básico passo, não haverá salvação. E o primeiro passo é: eu preciso de um Salvador. Eu não sou justo, eu não sou um santo, eu sou um pecador, estou rodeado de fraquezas, o meu pecado tenazmente me assedia, portanto é necessário um primeiro passo: eu preciso de um Salvador. E então, meus irmãos, Cristo se apresenta, Ele se apresenta a nós como o Salvador perfeito. Nós devemos decidir se nós cremos nesse Salvador perfeito ou ainda necessitamos acrescentar alguma coisa à sua obra perfeita. Não, nós não precisamos acrescentar mais nada. Irmãos, nós não estamos hoje à noite aqui para nós acrescentarmos alguma coisa à obra de Cristo para ver se nós vamos por fim acabar no céu. Você não deve de maneira nenhuma operar e obrar aquilo que é bom e santo, porque você espera acrescentar alguma coisa aos méritos de Cristo, para que você também tenha mérito para entrar no céu. Não, Cristo é perfeito, é o Salvador perfeito, a obra dele nada precisa nem deve ser acrescentado. Nós confiamos nele plenamente, ele fez tudo o que era necessário, perfeitamente o fez. Jesus na cruz diz: está consumado, nada deve ser acrescentado. Irmãos, quando nós confiamos em nossas obras, nós ofendemos a Jesus Cristo. Nós estamos dizendo que o que Ele fez não é de fato completo, não é suficiente. Mas quando nós descansamos arrependidos dos nossos pecados, na pessoa dEle, na sua perfeição, então nós o honramos. Deus se alegra mais em nós, como diz um teólogo, quando Ele é nosso tesouro. Deus não se alegra em nós quando nós tentamos por nós mesmos cumprir a lei. Deus não se alegra com isso. Deus se alegra quando nós temos Cristo como nosso tesouro, quando nele nós entendemos termos cumprido a lei pela fé. Então Deus se alegra em nós. Por fim, meus irmãos, nós temos que entender que Cristo é o Salvador perfeito, e nós não confiamos em nós mesmos, mas unicamente nele. Por fim, meus irmãos, que glória possuirmos um Salvador exaltado, um Salvador reconhecido pelo próprio Deus e entronizado para sempre à direita do Todo-Poderoso. De lá, o exaltado Salvador toma conta de cada um de nós e da sua igreja, protegendo, abençoando, fortalecendo e derramando toda sorte de bênção sobre nós. Meus irmãos, por que temermos, irmãos? Por que temermos o que quer que seja, ou quem quer que seja, se temos um Salvador exaltado, acima de tudo e de todos? Devemos saber que Ele reina soberanamente, Ele foi exaltado nas alturas, está à destra de Deus, de onde reina poderosamente, até que os seus inimigos sejam colocados sob estrado debaixo dos seus pés, e então será entregue a Ele o reino de Deus Pai. Meus irmãos, esse Salvador exaltado, que tem todo o governo, domínio e poder, prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. É Cristo para você o Salvador necessário? Se é, então creia nele, descanse, porque Ele é perfeito e exaltado sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.